a DPZ, uma das siglas mais icônicas da publicidade brasileira, volta a usar a sua marca original. Portanto, DPZ volta a ser DPZ. E para nossa alegria e falar a este respeito, nós estamos recebendo Benjamin Jung e Fernando Diniz, que são os CEOs desta casa tão ilustre chamada DPZ. É muito bom ter vocês aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Bom, esse é um privilégio, Raul, estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio também estar atualmente à frente da DPZ nesse momento aí tão histórico. Eu sou o Fernando Diniz, eu hoje sou co-CEO da agência e a minha disciplina de origem é a estratégia, né? Da onde eu venho, da onde eu desenhei aí a minha carreira dentro da publicidade. Venho do jornalismo, que nem você, né? Mas dentro da publicidade é a estratégia. E me permitam começar, então, pelo Fernando, não é isso? Meu amigo, este resgate é um símbolo de uma DPZ que está de volta para o futuro? O voltar DPZ significa um resgate e, ao mesmo tempo, um avanço? Raul, muito bem colocado, viu? Porque é um resgate, sim, de valores, de coisas que eram importantes para a DPZ, mas é também um olhar para o futuro, né? A DPZ é uma agência que sempre perseguiu aí ideias icônicas, eu acho que é isso que a gente resgata, mas o olhar para o futuro é que a principal mudança está na forma como a gente cria essas ideias hoje, né? Então, seja agregando dados, desenvolvendo projetos de conteúdo, de SG, ou mudando os processos internos, né, e as estruturas internas da agência, né, acelerando os talentos que estão aqui dentro, trazendo diversidade, porque diversidade é criatividade, né? E é por isso que a gente voltou também a assinar, né, como ideias icônicas constroem marcas icônicas, porque é isso que a DPZ sempre soube fazer de melhor. Fernando comentou a respeito de dados. Portanto, Benjamin, eu vou falar agora e perguntar para você: como este uso de dados pode agregar ao perseguir ideias icônicas? Bom, Raul, boa pergunta. Para te responder, eu vou te contar uma historinha antes. Quando eu era pequeno, a minha mãe era marchand, ela representava alguns artistas, né? E uma coisa que me marcou muito foi eu, pequeno, visitar esses estúdios, tal, dos artistas e ver que uma obra de arte que parecia um lampejo criativo instantâneo de um artista, na verdade, era o fruto de muitos estudos que ele tinha feito antes até chegar lá, né? O que eu quero dizer com isso? Criar é experimentar. Criar não é uma ciência exata, mas em se tratando de experimentar, a matemática pode ajudar muito. No final das contas, para testar, para aprender com os erros e aperfeiçoar, os dados são aliados super importantes que a gente tem para chegar numa ideia icônica. Hoje, né, a gente usa os dados para mapear e desenvolver projetos, né, porque é a partir da análise de consumo, do recebimento de conteúdo, da interação do público com a divulgação de alguma coisa que a gente faça, a gente consegue aí extrair algo, às vezes, inesperado. A gente consegue, a partir desse número, enxergar uma necessidade específica daquele público, daquele consumidor, e transformar isso num insight, numa grande ideia icônica para aquele momento que ele precisa. Então, a gente precisa estar acompanhando muito de perto esses dados, seja antes, durante e depois da criação de uma ideia icônica. Porque depois que você cria uma grande ideia icônica, é importante também ver como ela se desempenhou, o que você pode aperfeiçoar nela para ela crescer cada vez mais. E isso hoje os dados nos dão. Ok? Vocês estão muito atuantes e hoje o board da agência tem 50% de um público feminino. Olha que maravilha. Então eu pergunto, igualdade racial, gênero, não é? Tudo isso faz parte do contexto atual da presença e da cultura desta agência chamada DPZ? Fernando?
Raul, esse é um assunto muito importante para a gente, né? Claro que toda empresa hoje fala de ESG, né? É uma obrigação, né? Mas para a gente, em especial, é um assunto que a gente leva bastante a sério, porque a gente acredita que toda essa diversidade é igual à criatividade, né? Então, desde que eu e o BJ assumimos aqui, a gente fez um movimento bastante acelerado, né, de transformação na agência. Então, propositalmente, metade do board é feminino, né? A gente criou aí grupos de representatividade, nós criamos aí debates, trouxemos a Regiane, que é a nossa diretora de comunicação, a Regiane, que veio do Instituto Ethos, que nos ensina muito a todo dia, né? Criamos o Entre Nós, que é uma iniciativa muito bacana. Semana passada nós tivemos essa iniciativa falando sobre publicitários que vêm de fora de São Paulo e quais são os desafios que eles sofrem ao chegar em São Paulo, né? Então, é uma série de iniciativas que coloca temas contemporâneos em pauta, porque isso é negócio. Isso é uma forma da gente fortalecer a agência, de criar um ambiente onde todos, né, todes se sintam à vontade para trabalhar. E essa liberdade, esse conforto que a gente está criando cada vez mais, é um trabalho que não está pronto, mas e que nunca vai parar e nunca vai estar pronto, né? É muito importante para a criatividade, para as ideias serem trocadas com liberdade aqui, a gente conseguir levar para as campanhas essa visão contemporânea, né, que é tão necessária e tão carente para o mundo de hoje, né? Benjamin, me permita ainda continuar com o Fernando, porque nós falamos aí de cultura da agência, não é isso? Então, eu perguntaria para Fernando, meu amigo, não custa relembrar que DPZ quer dizer do Ailib Petit Zaragoza. O que esse legado influencia na agência hoje? Boa pergunta, porque eu acho que existe uma essência na DPZ, né? Claro, o mundo da comunicação é super dinâmico, a gente trouxe uma série de formas novas de fazer, mas tem uma essência na DPZ que é muito bela, e eu acho que é isso que a gente tem resgatado, né? Eu vou ler um trechinho de um WhatsApp que o Roberto Lualib mandou para a gente, que eu e o Benjamin gostamos muito, que é o seguinte, sobre esse resgate, né? Ele fala o seguinte: ouvi centenas de vezes pessoas dizendo que o sonho delas era trabalhar na DPZ. E eu respondia, o meu também. A DPZ não era uma agência, era um estado de espírito. As 3 letras exerciam um fascínio especial e mudava a atitude das pessoas. Elas sabiam que iriam conviver com grandes profissionais e exercer a liberdade criativa em sua plenitude, e que as suas ideias, por mais atrevidas que fossem, seriam defendidas. Então, esse é o resgate aqui. A gente gosta de atrevimento, né? E vamos defender qualquer atrevimento de ideias que certamente vão criar novas ideias icônicas e novas histórias icônicas aí e trazer resultado para os clientes. Então, acho que essa essência é o que a gente resgata, que vem dessas 3 letrinhas maravilhosas aí. Bom, essas lembranças icônicas me faz perguntar ao Benjamin justamente isso. A DPZ criou personagens famosos, campanhas monumentais. Cite para nós alguns exemplos de ontem e de hoje. Fale sobre essa influência no mercado publicitário brasileiro. Olha, eu acho que nesses 54 anos de história, realmente a DPZ conseguiu criar e colocar aí no ar campanhas memoráveis que fizeram parte da cultura popular, né? A gente lembra muito fácil, assim, dos personagens icônicos que saíram daqui, né? O Garoto Bombril, né, saiu daqui, o Baixinho da Kaiser, né, o Franguinho Lectrek da Sadia, o Pimentão de Sundown. Mais recentemente estava todo mundo preenchendo o imposto de renda, né? Quem é que não lembra do Leão do Imposto de Renda? Foi uma das criações da DPZ, icônicas aí da DPZ, né? E mais recentemente, posso citar, por exemplo, a Caverna do Dragão para a Renault, né?
E eu acho que o que tem de muito interessante em tantas essas criações tão icônicas é que você vê, eu falei todas elas sem conseguir não falar o nome dessas marcas, né? Então, são ideias icônicas que construíram marcas icônicas, né? É por isso que a gente realmente colocou esse como nosso conceito, né? Aqui para a DPZ, ideias icônicas constroem marcas icônicas, porque é isso que está no nosso DNA, é isso que a gente acredita. Muito bom. Eu gostaria de que vocês, quem sabe o Fernando, deixasse uma mensagem, trouxesse uma mensagem dessa DPZ que olha sempre para o futuro, para o nosso mercado da comunicação. Pô, que responsa, hein, Raul? Mas vamos lá. Eu acho que o nosso recado é sobre a gente continuar sendo atrevido nas ideias, né? É sobre a gente acreditar, sim, em ideias icônicas, porque nós vivemos uma indústria que, quando acerta no alvo, ela muda ponteiro radicalmente. Eu não conheço outra indústria que consiga contribuir tanto para os negócios, né, como a indústria da comunicação, né? A gente vê muitas vezes resultados, o jogo virar em uma semana, um mês, né? Isso todos nós aqui já vivenciamos nas nossas carreiras, eu, Benjamin, né? Nós já temos cases nas carreiras que nós vimos isso acontecer para clientes. Então, a gente não pode esquecer do poder que a gente tem, né, na indústria de comunicação de transformar o negócio. E da mesma forma, Raul, grandes poderes e grandes responsabilidades. Da mesma forma, nós e os clientes temos uma grande responsabilidade de passar mensagens que possam impactar a sociedade positivamente. Nós temos milhões de pessoas na nossa audiência todos os dias, né, recebendo as nossas mensagens. Então, cada vez que a gente coloca uma mensagem de uma forma contemporânea, com representatividade, coloca dentro das campanhas temas que a sociedade está carente, a gente consegue deixar uma mensagem positiva na rua, a gente consegue dar voz para quem não tem e dar espaço para quem não tem. E isso também é sobre negócio, né? Isso não é sobre caridade, não é sobre ser politicamente correto, isso é sobre negócios. E a hora que a gente começar a encarar essas duas coisas como negócios, como eficiência, né, a gente faz negócio com os nossos consumidores e impacta a sociedade positivamente. Isso é completamente possível de ser feito. Não são coisas dissociadas, né? Então, eu acho que é essa a mensagem que a DPZ deixa. Se você acredita nisso, né, venha trabalhar com a gente. Seja mais uma pessoa aqui dentro do DPZ, seja um cliente, a gente quer trabalhar com gente que tem as mesmas crenças que a gente, Raul. Muito bom, meus amigos. Eu fico muito feliz de tê-los aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Benjamin, eu gostaria que você deixasse também as suas palavras finais aí. Agradeço muito a você, ao Fernando, de nos receber. E eu estou certo que nós vamos conversar ainda por muito tempo juntos. Raul, mais uma vez eu agradeço, é um prazer estar aqui. Como o Diniz falou, a gente acredita muito que ideias icônicas não só constroem marcas icônicas, mas têm o poder de transformar a sociedade. É isso que me faz levantar todos os dias empolgado em vir para cá, sentar aqui nessa cadeira que eu estou conversando com você e poder motivar mais pessoas a criar ideias icônicas assim. Então, como o Diniz falou, fica aí o convite para quem tem esse tesão, esse mesmo amor pelo que a gente tem, para vir aqui trabalhar com a gente. Muito bom, muito obrigado e até a próxima.